noite, meus amigos. Boa noite. Agradeço a presença de todos aqui hoje. Agradeço o convite feito quase um ano já pela Sandra, né? No primeiro semestre desse ano a gente não marcou palestras, tirei para fazer um recolhimento na minha vida. Agora estamos voltando lentamente com as atividades. Acho que essa é a primeira que eu faço, né? Esse ano. Então agradeço o convite feito, a recepção aqui de vocês. Já temos muito carinho por essa casa, pelos amigos aqui de Monte Azul, e sempre nos apresentamos trazendo o que tem feito sentido na nossa vida, o que tem sido para nós um chamado, né? Uma força que tem nos movido nesse tempo, porque a vida é dinâmica, sempre recebemos novas inspirações, novos chamados, embora a meta permaneça sempre a mesma. Com esse compromisso aqui estamos então. Obrigado a todos pela presença. Vamos elevar o pensamento para que haja sintonia em nossas mentes com a mente do Cristo, com o coração do Mestre, que é ainda o Logos dessa terra e de outras terras, não é? Que segue ainda sustentando as almas que aqui experienciam para retornar à grande fonte. Ele continua sendo a força que nos magnetiza e nos convoca. Então que possamos estar com Ele nessa noite, para que pela linguagem do coração a gente receba um direcionamento na nossa vida, um esclarecimento, um caminho que temos necessitado nesse ponto da jornada. O Mestre tem condições de nos oferecer isso, desde que haja um coração aberto, que os nossos corações então se abram com a sinceridade da nossa fé para receber essa direção hoje, e que Ele, por meio de seus benfeitores e forças que operam pelo despertar da humanidade, possam nos guiar nas reflexões da noite. O título que atribuímos à palestra, lembrando uma fala do nosso mestre, que está no Evangelho de Mateus, no contexto ainda do Sermão da Montanha, quando Jesus era capaz de, em pequenas frases, deixar grandes ensinamentos, pois a grande missão do Mestre foi abrir janelas e portas para que os humanos que estavam aqui, os espíritos que estavam aqui em evolução, conseguissem receber a luz divina, lembrar-se de que eram divinos e almejar buscar essa luz. Então ele reduzia grandes ensinamentos em pequenas frases, em pequenos exemplos, pensando do ponto de vista muito mais distante do que aquela época em que ele falou, há 2000 anos. E aqui nós temos uma fala que ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para compreendermos qual era a intenção do Mestre aqui, qual era o ensinamento que ele deixa fixado nessa fala, precisamos observar qual foi o diálogo que ele teve antes com o público que o escutava. Jesus falava, nos versículos anteriores ao 33, onde está dita essa fala, ele falava das questões da vida material, das questões que nós experienciamos aqui quando somos chamados pelo corpo físico em uma experiência material e passamos a ser regidos pelas leis da materialidade e pelos sistemas humanos que governam a materialidade. E precisamos dizer que sistemas humanos não são divinos, eles são humanos e, portanto, imperfeitos, que geram padrões de aprisionamento. Ainda é assim nessa terra. É por isso que muitas vezes Jesus, quando se referia ao mundo, ele falava o mundo dos homens, ou príncipe do mundo, usando símbolos
para se referir a poderes temporários que os humanos e entidades e forças que existem nessa terra tinham, que controlavam determinados elementos da vida material. Isso é real naquela época como ainda é hoje. Precisamos ter esse olhar para não ficarmos iludidos e imaginar que essa terra está sobre uma direção de luz em todos os espaços, pois não é de fato assim. A luz existe, a luz mais poderosa é aquela que reflete em nosso coração, mas as forças que operam nessa terra ainda não refletem essa luz. E essas forças lutam para que a luz não seja encontrada. Isso precisa ser entendido. No entanto, compreendendo a dor das pessoas, dos espíritos, que vinham para um corpo físico e passavam a ser subjugados. Imaginemos, Jesus falava na Galileia, que era uma subprovíncia da Palestina, que era já uma periferia do Império Romano, já era um povo dominado, e a Galileia era a periferia da periferia. Então, ele falava para pessoas que estavam sob um jugo muito pesado de exigências injustas do Império Romano e dos poderes judaicos ligados ao Império Romano. Então eram pessoas muito sofridas, que viviam sob verdadeira escravidão. Não eram escravos, mas viviam como servos, servos de forças que constrangiam a vida deles. Então eles estavam sempre preocupados com o censo, preocupados com o imposto que tem que pagar, preocupados para ver se teria alimento, se sobraria alimento para eles, porque os impostos eram pagos com os recursos da colheita, da pecuária, os valores que eram produzidos, não era nem financeiro, era mais os bens produzidos. E havia um montante fixo, desce ou não desce, tinha que ser pago, e às vezes não sobrava para eles se alimentarem, e às vezes passavam por fomes e dificuldades e tudo mais que podemos experienciar. Então imagine você viver num sistema dessa natureza, além de toda a exigência que a religião judaica pesava também sobre os judeus, porque a religião judaica era também muito exigente. Sacrifícios, oferendas, tudo era muito caro, você tinha que participar daqueles rituais. Então, eram opressões de todos os lados, vindas aonde? Da vida material. Era um problema da materialidade, que o espírito tem que lidar, independentemente da sua hierarquia, quando ele está no corpo físico. Então imagine a mente do Cristo, emissário da fonte criadora, observando a dor de espíritos que têm potencial divino, mas que estavam presos ao corpo numa experiência temporária, e que quando estavam nessa experiência sentiam-se presos não apenas ao corpo, mas as suas energias eram escravizadas. Porque o problema, imagina, de você lidar com a fome ou com as lides da sua sobrevivência, não é nem tanto a própria sobrevivência, mas imagine o campo psíquico, a preocupação, a ansiedade, o medo, o apego, a carga de emoções que vinha misturado com tudo isso. Imagina nós, hoje não estamos em sistemas tão pesados, embora eles não sejam leves. A gente já tem que lidar com movimentações e oscilações que não são justas e amorosas. E você já tem que se preocupar com isso. Quando você está lidando ali na sua vida e você não sabe se o salário dará para aquele mês, para as contas, você vai ter que entrar no cheque especial e vender um pedaço da sua alma no próximo mês para o sistema financeiro. Perceba como isso é para nós hoje. Não é leve. Quem consegue ter leveza com a vida material esvaindo as suas forças? É muito difícil. Então, um dos pontos mais dolorosos para o despertar da consciência é você assumir esse lugar de confiança, de certeza e de poder pessoal para lidar com o corpo físico que te puxa para um sistema de aprisionamento. Porque você não vai ao mercado e vai pagar ali com caridade. Eles não vão te vender. Você não vai pagar a prestação da sua casa com o bem que você fez. O sistema não foi feito assim. Você precisará ter valores do mundo
comprados e vividos à custa das realidades do mundo para entregar, percebe? É por isso que em outro momento, quando questionaram Jesus sobre a justiça, sobre pagar tributos ao império, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Para que houvesse uma calmaria naqueles corações que vinculavam tudo à moeda e à materialidade e esqueciam desse o que é de Deus, o que é divino, que está além. Isso não era percebido. Então eles sofriam muito e havia um movimento judaico para uma revolta contra o império e contra os tributos. E Jesus sabia disso. Foi por isso que nessa fala ele não instigou nenhum movimento de violência. Que ele poderia ter dito: isso é injusto. A força divina está contra César. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa que insuflasse os ânimos. Mas ele vai e diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isto é, procura o ponto do equilíbrio entre viver num sistema temporariamente opressor e injusto, mas ser divino e ter um potencial extraordinário de retorno à fonte, que todos nós temos, inclusive esses que criaram esse sistema, não é? Mas encontrar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Então, para falar dessa dor humana, ele vai e diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? São os versículos que antecedem essa fala do mestre. Então ele estava dirigindo, perceba o amor do mestre, né? Porque Jesus não estava sob esse jugo. Ele não estava, embora tivesse corpo físico. O poder da sua fé estava acima de tudo isso, mas o nosso não. Então perceba o amor dele ver potenciais divinos presos em ilusões. E aí ele vai e acalma, dizendo: não andeis ansiosos pelo que o mundo material vai lhes cobrar amanhã ou depois, disso ou daquilo. Há vida além de tudo isso. Mas a vida além não é uma vida depois da morte, porque esse foi um dos erros da religião. Viver sob jugo, sofrendo a vida inteira aguardando o céu. Isso é um erro, gente. Quando a gente procede dessa maneira, a partir do ensino do Cristo, não vamos parar no céu. Porque se você tiver conteúdos dissonantes em tua alma, acumulando dores, mágoas, ressentimentos, coisas não vividas, opressões, tristezas ao longo de toda a sua vida, você acha que vai morrer e a morte vai limpar tudo isso e vai te colocar no céu? Como é que vai fazer isso? Não se faz. Não se faz. Então, a vida além é uma vida que contém, que amplia a vida material e que existe agora. Existe agora. O que adiantava Jesus, assim como as antigas religiões já faziam, dar mais uma consolação que viria depois não sei o quê? Você continua bem mal e depois alguma coisa boa vai acontecer. Não foi isso que ele falou. Ele queria que aquelas almas encontrassem o poder de estarem bem naquele dia, estarem em paz, terem vidas harmônicas na terra, embora os sistemas de aprisionamento que aqui existem. É possível? É plenamente possível. Porque quando você compreende que Deus concedeu poder de cocriação a todos os espíritos, que você consegue, pelo impulso da sua vontade, da sua emoção, do seu pensamento, alterar a experiência da materialidade, é uma lei que as trevas não conseguem manipular. Quando você entende isso, e como que nós chegamos nisso? Quando você aquieta o teu coração com a fé, aquieta o teu coração com o bem que você faz, quando você permanece mais confiante acerca da vida, você vai acessando esse núcleo de estabilidade interna que te faz criar a vida mais harmônica. E a vida responderá. Mas, para que não acessemos isso, o que eles fazem? Qual que é o mecanismo do sistema? Medo de sobrevivência. Vamos colocar medo. O
Porque quem tem medo não consegue acessar o poder da fé. Então vou pôr medo nesse ponto. E quem que faz isso? O sistema da religião e o sistema da materialidade. Os dois fazem isso. Não é o medo do pecado, o medo da dívida, o medo da morte, o medo da doença, o medo disso, o medo daquilo outro. Não é? Porque quem tem medo não consegue acessar essa frequência divina da fé. O medo leva ao egoísmo, porque você vai se retrair. Quem tem medo não consegue fluir, porque teme o que vai vir depois, não tem segurança. Aí produz o egoísmo. O egoísmo produz a guerra, produz a limitação, nos coloca em ansiedade pelo futuro ou em culpa pelo passado. Porque quando vibramos fora da frequência da geometria sagrada da fonte criadora, a nossa consciência sente e a gente fica quieto. Registramos como culpa, como dor de consciência. Então, o medo, a culpa, a ansiedade, tudo isso são formas de manter as almas longe de quem elas são. Longe do divino que nelas habita. Já pensaram nisso? Não é? Às vezes a gente se questiona o quanto é desafiador seguir com obras beneficentes, como casas espíritas ou outras entidades que existem. No Brasil tem muitas. Nesse sistema tão difícil. E essas pessoas que se ligam a esses movimentos e conseguem acessar esse núcleo da fé, se surpreendem todos os dias como elas são auxiliadas por forças que confluem na vida delas a favor daqueles projetos. Aí o que a gente faz? É a providência divina, é a forma de dizer da religião. Não está errado. Mas como opera essa providência? Opera pelo magnetismo da tua fé. É o magnetismo da tua fé que atrai a ajuda. Que pode vir por uma força tua ou por uma força de outra pessoa que se soma à tua. Ao dizer providência, a gente se sente mais acolhida, mais amoroso. Mas não é tão técnico do ponto de vista de leis cósmicas. Quando você estuda a lei, você vai entender que tem o amor da fonte, tem a tutela, tem. Mas o que faz esses movimentos acontecerem é o magnetismo da tua fé. Que fala, vai ser feito, dará certo. A vida se amolda e você passa pelos sistemas de aprisionamento do mundo sem ser percebido. Não é? No entanto, se andamos ansiosos pelo que vem hoje, ou vem amanhã, ou vem depois, se ficamos oprimidos porque vai que não dá certo, vai que acontece isso, vai que não sei o que, a nossa energia fica dissociada, se retalha, e você não vai conseguir ter essa segurança interior. E pessoas que estão nessa frequência não conseguem manifestar o seu melhor. E aí, às vezes, a gente olha para a humanidade e fala, nossa, os seres humanos são muito doentes, né? Um povo muito complicado, como é que vai dar certo isso aqui? Mas o fato é que a humanidade vibra nesses padrões não porque falta potência, mas porque elas estão oprimidas por esses padrões. Imagine um animal acuado num lugar escuro, sem comida, com sede, com risco de tomar-lhe a vida. Qual que é a capacidade desse animal de ser dócil, de ser amoroso, de ir até você e estabelecer um contato? Não é possível, porque ele está sob extrema pressão de forças opositoras. Ele não vai manifestar o seu melhor. Agora, pegue o mesmo animal, e isso é real, em muitos casos, de animais que passam por esses maus tratos humanos. E aí, às vezes, eles são resgatados por famílias que são grandes benevolentes do serviço animal. E ali, embora os traumas que ele traz, ele é amado, ele é acolhido, ele é respeitado. Ele vai sentindo a energia diferente e aquelas cascas vão passando. E aquele mesmo animal agressivo e arredio torna-se dócil e amoroso. Por que isso aconteceu? Porque essa carga foi retirada. O potencial já estava ali, pois somos reflexos da fonte. Guardadas as devidas proporções, isso se aplica também aos espíritos humanos. Então, quando nós somos vilipendiados todos os dias por notícias ruins,
por ameaça de pastor, por ameaça de médico, por ameaça de espírito, por ameaça de não sei o que vai dando errado, sua alma vai não sei para quê, se você não fizer isso, se você não pagar esse imposto, se você não fizer esse curso, esse tanto de cobranças, já perceberam como opera o sistema do medo? Você não consegue manifestar o bem. E aí Jesus, olhando para isso, ele olhava, é curioso imaginar, né, como que um ser tão cósmico, supremo, olhava para espíritos tão grandes, mas tão oprimidos, que é o seu problema dessa humanidade. Nós não somos pequenos. As almas aqui são muito grandiosas, mas elas estão oprimidas por muitas cargas que não conseguem manifestar o seu potencial. Então ele vai com amor e diz: procura essa força que está além, conecta com ela, perceberá como esses pesos passam. E aí ele dá alguns exemplos para ficar explicativo. Ele vai dizer que as aves do céu não semeiam, nem cultivam, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. Vai dizer dos lírios do campo, né? Como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Dando exemplos daquela época, para que eles percebessem que fora do reino humano havia um fluxo de abundância que conduzia a vida. E aí, pela lei da ressonância, da correspondência, você tem um reino não humano, por que vai faltar no reino humano? Está apartado? É a mesma lei. Está em cima, está embaixo. Então, ele levava, observa a natureza, observa como há um fluxo de abundância. Será que não há também para ti, humano? Será que animais e plantas são mais amados pela fonte do que você, humano? Jesus estava conduzindo-nos a refletir de que existe sim essa força. Mas para que essa força se manifeste, você, como ser digno, divino que é, precisa buscá-la. E quando você vende a tua alma pelo medo, pela culpa, pela ansiedade, pelo apego, não consegue chegar nesse núcleo interno. Ela vai faltar pedaços. Não é? Então, voltando à frase que dá o título à nossa palestra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O mestre, ele só queria dizer assim: reflita na vida de vocês. Primeiro se conecta com a abundância da fonte e perceba que tem mais. Estabelecida essa conexão, muda as prioridades da tua vida. Em vez de você ir trabalhar com medo se vai vir o publicano cobrar o tributo, se vai ter ou não para pagar, vai trabalhar para ser útil para as pessoas que vão encontrar com você naquele dia. Vai trabalhar para ser útil para você, ser útil para a sua vida, para a sua família. Faça o bem, porque todo o trabalho gera um valor. O sistema apropria-se desse valor, mas ele gera um valor humano. Então procura esse valor. Procura mudar o que te move na tua vida. E aí você vai dissolvendo essas cargas. E aí coisas acontecem, além de cocriação, que faz com que você passe por essas demandas e exigências sem tombar. Sem tombar. Meus amigos, quanto poder não tem um ser humano quando ele lembra que é filho de Deus? A gente ignora isso. Não há nenhuma entidade trevosa que possa lutar contra isso. A única forma que elas têm é te confundir para que você não se lembre que é filho de Deus. Para que você sinta que é fraco, desempoderado, está sozinho, precisa de proteção externa. Vão te rebaixar. Vão colocar crenças para limitar a tua capacidade. Porque se você encontrar a sua capacidade, ninguém te segura. Porque o núcleo interno do coração, que nos conecta à fonte criadora, ele é inacessível a entidades trevosas. Se você o acessa com a força da fé, não há o que fazer. Não há como modificar a tua decisão, percebem? É por isso que quando Jesus alcançava almas,
e jogava a elas o chamado divino, e elas saíam daqueles movimentos de aprisionamento e começavam a mudar a sua vida, ninguém mais parava essas almas. Quem conseguia parar Maria Madalena, depois que ela encontrou a alegria de amar? Ninguém, gente. Nem a lepra, nem a pobreza, nem a exclusão, nada parava a mulher. Forças do mundo. A doença afeta o corpo, a pobreza afeta o corpo, a opressão afeta o corpo, preconceito massacra a alma, prejudica o corpo. Quem parava ela? Nem parava. Ela foi até o final, até tombar de lepra as portas de Éfeso, porque queria rever Maria de Nazaré. Não é? E aí, resultado, encontraram-na desfalecente no caminho e levaram até Maria. E ela conseguiu vê-la. Não é? Percebe que quando você acessa esse poder, não há quem te pare. Agora, quando você... estou com medo. Será que vai dar certo? Mas isso... E aí você coloca a dúvida. Quando você oscila, e muita da nossa oscilação é por causa da consciência culpada. E aí, o que Jesus fez para reverter isso? Ele falou, façam bem. Ele pôs a referência da lei de amor, porque ele sabia que o amor cura todas essas mazelas, ele te recoloca na sintonia da fonte. É por isso que as doutrinas cristãs são muito aplicadas em recomendar a caridade e o serviço no bem, porque ele modula a sua consciência e tira essas cargas. Percebe? Mas quando você entende o princípio, você estende esse bem. Porque o grande problema da experiência religiosa, inclusive espírita, é que ela se tornou, para algumas almas, mais um mecanismo de aparência. Não é? Assim como era feito na antiga religião. Você não fazia trabalho interno, você não procuria ver as suas feridas, as suas dores, os seus traumas, as suas sombras, mas estava lá muito bem pintado e arrumado para fazer o bem. E algumas pessoas eram ajudadas, mas você não era ajudado. É o mesmo sistema da antiga igreja, a mesma coisa. A diferença é que os procedimentos eram outros, mas a fachada era a mesma. Então o mestre, ele falou, arruma a casa interna, arruma-te, porque quando você se curar e acessar esse poder divino, você vence qualquer coisa. E percebe o quanto os espíritos foram, ao final do livro dos Espíritos, com a fala de Agostinho, bastante incisivos, quando falaram das leis morais, o processo de aprimoramento da alma, despertar de consciência, aquela coisa toda. Veio Agostinho e disse, conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo, porque as leis morais não estão por fora, as leis cósmicas não estão de fora da vida, elas estão dentro de você, e você precisa ajustar-se por dentro. O trabalho externo ajuda você a fazer esse ajuste por dentro, assim como não pode não ajudar, se você o estiver fazendo só por fachada. Então o essencial não é nem o trabalho externo, é o trabalho interno que você faz. É claro que tem algumas tarefas internas que você não consegue fazer sem ir até o outro, porque o amor só se manifesta na entrega. O amor que temos por nós cresce à medida que cresce o amor que temos pelos outros. São forças comuns. Não é? Então, de alguma maneira, você precisará se movimentar. Porque o amor da fonte criadora deseja que todos sejam felizes, todos estejam bem. Toda a vida cresce em harmonia. Então, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a vida. E quem acha isso é o amor, a frequência do amor. E tudo isso nos reconduz a esse núcleo interno da alma, que em símbolo, Jesus disse, o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, procura moldar a tua vida, não pelas cobranças do mundo, mas pela, não vamos dizer nem cobrança, porque a lei divina não cobra, a referência de harmonia e equilíbrio em teu coração que está na tua consciência. A justiça é isso. Porque justiça para os judeus era algo muito forte, porque a religião deles estava cheia de elementos de justiça. Havia uma mistura muito íntima entre justiça e religião para os judeus. E aqui Jesus queria dizer, olha,
tem a justiça dos fariseus, tem a justiça do Nero, tem a do outro. Procura a divina e procura o reino. Por que ele falava de reino? Porque eles viviam sobre reinados. Era a referência que se tinha para entender. Não é? Para nós pode não ser tão semântico hoje essas falas, mas podemos dizer, em outras palavras, procura primeiro o reino da tua consciência, o domínio interior, porque a lei divina está em você. Primeiro, aí depois você procura outras coisas, porque também não podemos esquecer da vida material, que foi outro erro que a religião criou. Ao demonizar a vida material, colocando instrumentos de sacralização em vidas monásticas, vidas virtuosas, que também eram só fachada na maioria das vezes, gerou esse conflito entre nós. Então muitos de nós têm conflito quando vai lidar com dinheiro, quando vai lidar com os negócios, quando vai lidar com a energia sexual, que é da materialidade. A gente entra em muitos conflitos nascidos dessa fratura que a religião antiga criou. Isso é sagrado, isso é profano, isso é bom, isso é mal, mas não existe isso. Todas as forças são neutras e podem estar a serviço da fonte criadora. Então procura primeiro a referência mais cósmica e depois procura as outras coisas, porque você não pode ficar sentado esperando acontecer na tua vida material, isso também não vai funcionar. Às vezes a gente fala da providência divina como essa força amorosa que ajuda a todos gratuitamente, mas se formos analisar com mais dedicação o processo, vamos perceber que o auxílio de Deus não é gratuito, porque se ele fosse gratuito, em muitas vezes ele seria injusto, e Deus não é injusto. O auxílio vem na medida que você se auxilia. Existe também uma lei de mérito para a alma. Isso é real, amigos. É real. Ajuda-te que o céu te ajudará. Movimenta-te que o teu movimento será ampliado. Até o auxílio vem de alguma forma. Não vamos dizer que Deus está cobrando, não é cobrar, mas é equilibrar. Porque quando Ele intervém na tua vida para te socorrer, de duas uma, ou você merecia ser socorrido por fatos que você veio acumulando, ou numa linha de tempo próximo, você deverá reequilibrar aquilo com grandes dádivas. Então não é gratuito. Não é. Porque precisa ser justo, precisa ser harmônico. É nós que pervertemos o valor das coisas com o comércio e as cobranças excessivas. Nós não perdemos a medida, mas Deus sabe a medida. E essa medida vem das obras, não tem aquela coisa? Conforme as tuas obras. Então, se é conforme as tuas obras, não é gratuito. Tem uma referência. A referência é você. Não é. Mas a ajuda é real. O amor é real. O sistema da Terra, muitas vezes, quer nos confundir e falar, não tem esse amor, não, esquece isso. Aqui se você vira com você, senão vão passar por cima de você. E muitas vezes parece assim, não é? Mas se você consegue retirar essas camadas opressoras do medo, da culpa, do pecado, da raiva, das emoções densas e mergulhar no coração, você encontra. E aí você consegue perceber que quando você se alinha com o plano da alma, tudo mais será acrescentado. Porque existem forças que controlam a Terra, a materialidade da Terra, que ainda não são harmônicas. Mas quem controla e conduz as almas não são essas forças. É uma força divina. E essa força divina tem autoridade sobre o nosso plano de alma, inclusive em mundos de provas e expiações. Então, quando você se alinha com o plano da tua alma, com o que você veio ser chamado, vai passar, abrirá o caminho. Esse é o caminho que você passa. Se você tiver aquela sintonia com o teu chamado, vai fluir. A não ser que você desista. A não ser que você pare sobre esses pesos. Percebem? Muitos
muitos de nós às vezes fica pensando assim, muito difícil a vida, mas depois vai melhorar, tem uma colônia, tem não sei o quê, não é? E fazemos essas projeções. É natural, às vezes até uma forma de nos consolarmos para dar conta. Mas a realidade é, meus amigos, que se você não estiver bem aqui, se você não encontrar a paz na tua experiência aqui, dificilmente você estará em paz do outro lado. Por que vocês acham que existem os umbrais? Estão aí por quê? Não é? Quem que os criou? Os umbrais são projeções da mente adoecida dos homens, que perdeu o corpo físico, mas não perdeu a doença do corpo físico, não perdeu a doença da ganância, não perdeu a doença do apego, não perdeu a doença do medo. Eles permanecem nas mesmas prisões, a diferença é que eles não têm mais corpo físico, é pior ainda, porque o corpo físico te neutraliza parte dessas cargas. Então, se você não tiver em boa sintonia, em boa frequência, pode ter todas as obras de benemerência, mas se elas não foram feitas dentro do teu coração para te fazer bem, você precisará ser socorrido, porque vai dar errado. E o socorro virá dentro das leis de socorro, pode demorar um pouco. Então precisamos, amigos, achar o ponto de equilíbrio entre a experiência humana no mundo ainda de provas e expiações, sabendo que quem o governa não é dos mais inspirados na luz, com a força divina que nos chama à experiência diária do melhoramento, de viver o amor, de entrar nessa frequência. Você precisa achar o equilíbrio. Então, a excessiva busca pela espiritualidade em prejuízo da materialidade vai gerar problemas na experiência humana, conflitos, que provavelmente vão gerar alguns prejuízos mais adiante. Mas o outro lado é muito mais prejudicial. Se você permanece nas ansiedades do tempo, da materialidade, esquece todo o resto e se escraviza nesse sistema, você também terá muitas dificuldades depois. É por isso que existe a lei de reencarnação. É uma lei de socorro a almas de UTI. Porque elas estão presas em grandes dores. Então, entre presa no umbral, volta para o corpo. Volta para o corpo, pelo menos tenta de novo. Então, a nossa meta não é nem reencarnar. A nossa meta é ascensionar. Isto é, subir os degraus da escada. Se em determinado degrau ainda for necessário nova experiência no corpo, viremos de volta. Mas você virá muito mais sutilizado do que se você tivesse vindo resgatado de dores de aprisionamento consciencial. Então nós não estamos aqui para ficar projetando outra encarnação. Isso é uma das coisas que eu nunca entendi no movimento espírita. Então, não estou fazendo isso, estou deixando para a próxima. Gente, como assim? Você agora está regendo os ciclos de tempo da tua vida? A nível cósmico? Que poder é esse? Você não sabe para onde você vai parar sem o corpo físico, para dizer que você vai voltar. Sabe-se lá. O chamado não é esse. E também não é você ficar fazendo programação aqui para ir para a colônia. Colônias espirituais são colônia o que? Temporário. São assentamentos. Você vai, recebe algum auxílio, remaneja, se precisar e retorna. Se precisar, retornar. O objetivo não é ir para lá encontrar familiares, é subir em direção a Deus. Maria Madalena, depois que desencarnou, não foi para a colônia. Ela ascensionou, gente. Foi para os planos superiores. Porque é uma alma que viveu o amor. Não é? Então temos que ter cuidados com as crenças, porque às vezes no Espiritismo a gente mudou o nome de céu para colônia e de pecado para karma. Aí ficou alguma coisa muito parecida. Porque se você não muda o fator de uma equação, o resultado também não muda. Não é? Então perceba, os ensinamentos espíritas não estão aqui para serem adulterados em antigas ideias que nos mantêm presos. Mas é para você refletir no quanto de liberdade você já tem direito e precisa conquistar. Percebe? Não é? E aí, amigos, quanta paz não tem uma alma que encontra-se consigo mesma?
mesmo que esteja encarnado. Qual seria o medo que teria Francisco Cândido Xavier, por exemplo? Que medo, né? Medo de que não vai ninguém na psicografia hoje. Ai, meu Deus, não vai dar cestas básicas. Qual seria o medo? O medo de... Percebe? Do ponto de vista externo, se olhava a vida material áspera para ele. Mas foi o programa que ele achou mais adequado para a alma dele. Não é? Agora dentro, um vulcão de forças espirituais que não tinha como apagar. Não tinha como apagar. O que era ordem para ser feito, estava feito, não tinha como parar. Não é? Então ele era feliz. Ele era feliz aqui. Na tarefa, na experiência humana. E continuou feliz nos planos espirituais porque era feliz. Ele não se tornou feliz porque era triste e ficou feliz. Não, ele já era feliz. Era uma alma em paz. Então, o que nós precisamos buscar na nossa vida é exatamente essa paz. Ajusta o que te tira essa paz. Se o que te tira essa paz é um conflito familiar, vai lá para um conflito. Se o que te tira é um conflito de sua personalidade, um vício, um problema, uma ferida emocional, faz terapia, faz trabalho, faz alguma coisa e corrige. Procura se libertar de amarras que te colocaram. Porque com elas você está. Se não tirar, você vai com elas, gente. Não vamos imaginar que grandes mistérios vão se dar com a morte. O mistério dos 7 palmos. Ele só te tira o corpo físico. O que você é. O que está pendente continuará pendente. O problema é que o que está pendente na Terra, sem o corpo físico, continua pendente, mas sem data para sair do pendente. Porque aí você vai precisar de um outro corpo para ajustar muitas vezes. Percebe? Então, levemos a vida, talvez com essa leveza que Jesus convidou. Quando falava com essa confiança, com essa fé. Para nos lembrar que tem algo muito maior, que já está em nós, e que podemos trazer para essa terra hoje. Então, quando nós vivemos um dia que seja gratos, felizes, vai trabalhar em paz, você está bem, isso não tem preço, não tem parâmetro. Não importa se naquele mês você vai ser notificado pela Receita Federal, pode acontecer. Você responde a notificação, caí na malha fina. Tem umas pessoas que às vezes aparecem no cartório com umas dramas de consciência, porque o meu nome não pode ficar sujo. Mas que diferença faz, gente? Esses dias eu esqueci de pagar uma conta da Vivo de R$10. Fui pagar no Serasa, porque é um restinho de uma conta de uma linha de telefone que eu cancelei. Aí recebi uma notificação do Serasa, tem uma pendência no seu CPF. Eu falei, tudo bem. O CPF é do mundo, vamos ver o que é. Era uma conta de R$10. Aí se você está, meu nome sujo, mas na minha família nunca ninguém teve nome sujo, aquela pessoa com aquele drama de consciência. Gente, vai lá e paga a conta. Passa para frente. Que diferença faz? Então, essa leveza de conduzir as questões materiais. De não ficar com medo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vamos fazer uma cobrança, vamos fazer aquilo. Não, conduza hoje. Conduza hoje. Acesse esse núcleo interno da alma. Busca primeiro o reino. E o resto te acrescenta. Quando nós percebemos isso? Depois. É esse o problema. Você só vê isso aqui funcionando depois que já funcionou. Então, se vocês pararem agora, nesse exato momento, e refletirem, quantos anos vocês têm? Tá, 50. Então, já viu 50 anos. Observa o que já foi vivido. E quantas ansiedades, quantos medos, quantas preocupações, problema disso, medo daquilo, que nunca acontecerão. Coisas assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Aí de repente, resolveu, você nem lembra mais do problema. Mas quando ele vem, é um vulcão, você entra num buraco e não quer sair. Percebe? É o medo, gente, é uma das frequências mais aprisionantes. Porque se no primeiro dia do problema eu tenho a mesma fé do dia do problema resolvido, entre o primeiro e o último eu passo tranquilo. Tá de boa. Não é? Vai mudar? Então, às
às vezes você precisa olhar em retrospecto para ver essa lei funcionando. Falar, agora, se funcionou uma vez, possivelmente funciona duas, porque Deus não oscila, as leis cósmicas não mudam. Ok? Vamos lembrar disso, pois vivemos tempos de grande definição. E talvez o que vai definir a nossa posição em um mundo regenerado é o quanto você consegue acessar esse núcleo de harmonia interna em eventos mais intensos que a humanidade pode passar, como passamos, por exemplo, pela pandemia em 2020. O quanto de harmonia você consegue colocar numa situação de pressão como essa? Ou se você vai entrar na fila do medo de novo. Não é? Isso talvez define o futuro da tua alma. E certamente definirá a tua paz hoje, nesta terra. Que possamos ter este olhar também. Muito obrigado pela paciência de terem nos escutado. Falamos, não sei qual que era o tempo, mas falamos o tempo, né? Para que a mensagem seja dada. Ok? Vamos fazer a vibração final, uma oração, para encerrarmos a atividade da noite.